desenvolveu a Ciencio, a ideia desde o começo era que fosse uma coisa acessível, né? E que fosse fácil de ser utilizada. Muitas pessoas perguntam, tá? Mas a plataforma é gratuita, e então como é que vocês ganham dinheiro, né? Obviamente, a gente é uma empresa, a gente não... A ideia também é ganhar dinheiro, né? Como toda empresa. E a gente cobra créditos dos fornecedores que fazem vendas via plataforma. São poucos créditos, uma compra muito alta, chega a 9, 10 reais em créditos, então é um valor baixo, ou seja, não impacta no custo que o fornecedor vai te passar, né? A forma de monetizar, né, a nossa plataforma é através dos fornecedores, eles gastam créditos na hora que eles recebem um pedido de compra. Então, já vou começar iniciando aí, pedindo para vocês cadastrarem fornecedores de vocês. É só vir aqui do lado, né, em fornecedores. E aqui, não encontrei o fornecedor, quero enviar um convite. Aqui, são poucas informações que são obrigatórias, né? Que é só o nome do fornecedor e o e-mail. Para a gente, é interessante que a gente coloque outras informações, assim, a gente tem mais facilidade em entrar em contato, né, para prosseguir com esse cadastro, mas a pessoa já vai receber um e-mail solicitando o cadastro, ela pode escolher ou não cadastrar, e aqui, se puder colocar um comentário, às vezes é um parceiro mesmo, é uma pessoa mais próxima, é um fornecedor mais próximo, e às vezes num comentário individual de vocês, aumenta as chances, né, desse cadastro, então é por aqui que a gente faz o convite para um novo fornecedor, tá bom? E aqui são os fornecedores que estão cadastrados. A nossa plataforma, ela é uma plataforma nova, né, uma plataforma que a gente está começando agora a cadastrar pessoas, e então a gente ainda não tem um volume de fornecedores grande como a gente gostaria de ter. Então, por isso que a gente pede aí a ajuda de vocês para melhorar essa comunidade, para aumentar essa comunidade, trazendo benefícios tanto para vocês, que vão ter mais opções de fornecedores, quanto para a gente, como plataforma, como empresa, né? Então, aqui a gente tem, mostrando rapidinho para vocês, a plataforma, ela, obviamente, é separada por projetos, você vai cadastrar o seu projeto. Eu não vou fazer um cadastro aqui, para não tomar tanto tempo de vocês, mas a gente sabe da importância, né, de separar um projeto do outro, de ter o controle de custo separado pelo outro. Isso é uma questão óbvia, né? A gente, então, vai separar projeto por projeto. Se existe algum custo de uma construtora de manutenção, algum custo de coisas pequenas que você sempre pode fazer um projeto para isso, né? Um projeto específico para coisas miúdas que acontecem, que não vão para um projeto ou para outro, que é para manutenção, que compra ali coisas pequenas, aí você faz um projeto específico para isso. Mas aqui a gente vai ter a cara de um projeto real, né? Para cadastrar, ele é basicamente essa tela aqui de edição, né? O que eu gostaria de falar inicialmente, aqui sobre o projeto, é que a gente preza pela transparência, né? Uma das grandes vantagens da Ciência é que o seu cliente, se for do seu interesse, que ele tenha acesso ao controle de custos do projeto. Porque a gente sabe que hoje a gente tem muita dificuldade em relação à confiança, né? Eu conheço diversas pessoas que foram construir a casa, que era um sonho, que era um desejo, que era um dinheiro que ele guardou a vida inteira para construir aquela casa, e que na hora da construção foi um pesadelo, tiveram que trocar de construtora no meio, tiveram que buscar outros profissionais no meio, então e tem várias histórias assim de terror, né, relacionadas à construção civil, principalmente reformas e tal. Então, é uma cultura que a gente tem que tomar muito cuidado, né, para a gente não se perder nela, e para a gente conseguir a confiança dos nossos fornecedores, dos nossos clientes, é interessante que a gente tenha ferramentas que a gente consiga mostrar para eles que a gente usa isso, e com essa ferramenta você vai ter acesso às informações de custo do seu projeto. É claro que depende muito
do tipo de contrato que você fez. Essa ferramenta ela é muito mais interessante para quem trabalha por administração, por exemplo, né? Então, você vai ter ali todos os gastos e você recebe uma parcela, uma porcentagem daqueles gastos. Então, aqui a gente vai ter a identificação do projeto e aqui onde está o cliente é onde a gente vai colocar as informações desse cliente que vai poder ter acesso a esse controle de custo. Ele vai receber via e-mail, e esse e-mail ele é muito importante porque tanto ele recebe o acesso ao projeto via e-mail, quanto ele vai receber as solicitações de aprovação de um pedido de compra. Então, para muitas pessoas, um pedido de compra, para muitos projetos, o pedido de compra ele é aprovado pelo cliente, né? Então, aqui você vai colocar o e-mail de quem aprova o cliente. Aprova o pedido, desculpa. Então, aqui você vai colocar essas informações. E aqui, se o cliente for a mesma pessoa que vai sair na nota fiscal quando você fizer uma compra via plataforma, você coloca, não precisa preencher nada, a plataforma entende já, né, que as duas pessoas são as mesmas, mas se for diferente, se o cliente que vai sair na nota fiscal é outra pessoa, então você vai colocar aqui as informações, e aí o fornecedor já vai ter essas informações para emitir a nota fiscal lá na frente, tá bom? Então, a gente coloca aqui, aqui o código do projeto, que é uma informação que você não vai conseguir alterar para frente, né? Pode ver que aqui é a única informação que eu não consigo mexer, você não consegue alterar, e é um código que vai te trazer uma organização nos seus documentos. Então, todos os pedidos de compra, eles vão sair com esse código, todas as solicitações de projeto, todos os documentos que são emitidos via plataforma, eles têm essa nomenclatura, que é a nomenclatura do seu projeto. Aqui embaixo, a gente vai ter o termo de abertura do projeto. Eu não vou entrar a fundo nele, o termo de abertura de projeto, ele é um processo que normalmente é feito em gestão de projetos, que visa a transparência, que visa estar todo mundo com as mesmas informações, então, registrar essas informações, e é interessante que a gente registre, mas não é obrigatório. E aqui embaixo a gente tem os endereços do projeto. O que é a ideia aqui? Tanto lá em cima, na hora da gente colocar os dados do cliente que vai receber a nota fiscal, quanto aqui o endereço, a gente coloca uma vez no projeto, e aí, toda vez que a gente pedir uma solicitação de proposta, o fornecedor já tem acesso às informações. A gente não precisa ficar repetindo, a gente não precisa ficar buscando. Então, é importante que aqui no endereço, a gente coloque todos os endereços que estejam relacionados à obra. Por exemplo, o endereço da obra, ou mesmo o endereço do cliente, caso seja feita entregas de alguns produtos sejam feitos no cliente por uma questão de segurança, ou vontade do cliente, ou o endereço da construtora, caso seja entregue algum material lá, ou mesmo o endereço de um galpão que você vai fazer a dobra do aço, qualquer endereço desse tipo. E aqui a gente vai para o próximo passo, que é a configuração da EAP. Aqui, na configuração da EAP, a gente pode abrir quantos níveis a gente quiser. A gente tem aqui incluir item, e ele vai aparecer aqui no final, um item, para incluir. Eu vou fechar aqui. E a gente consegue incluir quantos itens a gente precisar embaixo. Aqui já tem gastos nesse item, por isso que eu não consigo incluir, né? Porque a gente nunca consegue fazer um gasto em cima de um item, por exemplo, projetos. Eu não consigo alocar o custo do meu projeto em projetos. Eu tenho que alocar em arquitetura, né? Então, porque a soma desses subitens é o item principal. Então, aqui a gente pode colocar quantos subitens forem necessários. Então, ele é super editável, ela é super adaptável ao projeto que você está fazendo. E é super prático de colocar aqui, né? Ele vai fazer as somas dos itens aqui automaticamente, e aqui você vai ter o orçamento do projeto que você colocou lá naquela aba anterior, e o valor planejado aqui da sua EAP. Às vezes tem uma sobrinha, às vezes tem um puxinho a mais, então por isso que a gente coloca essa diferença aqui. E aqui também a gente vai ter uma área para colocar projetos, para colocar documentos, que é super importante a gente ter aqui. Para funcionamento da plataforma,
que a gente tenha os documentos que a gente vai mandar em algum momento para o fornecedor, usando o exemplo do corte da obra de aço, o projeto de armadura, você pode colocar aqui, na hora que você for enviar para o fornecedor, ele já está no sistema, é super tranquilo, é super fácil. E aqui você pode colocar todos os documentos que você precisar do seu projeto. A gente tem algumas abas, né? Não é possível, infelizmente, criar outras abas ou editar o nome dessas abas, mas já tem algumas que são em relação a controle de custos mais interessantes, e qualquer coisa você coloca aqui em os outros documentos. Subiu, ele vai ficar aqui, pode apagar, pode fazer download quando você quiser. E aí, finaliza o projeto. Finalizou o projeto, o cadastro do projeto, nesse caso aqui, como eu estava editando, vai aparecer como atualizado, o teu fornecedor, o teu cliente, desculpa, vai receber um e-mail que ele foi cadastrado como cliente em um projeto. E aí a gente vai ter aqui um projeto com essa cara aqui. O cliente, quando ele recebe o e-mail, né, ele vai receber um link para ele acessar esse projeto sempre que necessário. E esse link dá acesso a um projeto que não pode ser editado. Ele não pode mexer em nada. Ele não pode mexer nem nos dados do projeto, ele não pode fazer compra, ele não pode aprovar nada. Por aquele link, ele não faz nenhuma edição. É uma questão de transparência e não de trabalho em comum, né? As pessoas não, o cliente não consegue fazer alterações aqui. Ele vai conseguir emitir relatórios, ele vai conseguir ver todo o histórico de compras, ele vai ver as propostas dos outros fornecedores. Então, quando você pedir para ele aprovar uma proposta, e você pediu proposta para 3 fornecedores. E aí você tem ali o seu mapa de comparação. Ele vai conseguir ver quais são as propostas e para poder tomar uma decisão melhor. Mesmo que se ele não quiser se ele não quiser aquele pedido de compra que você sugeriu que seria o melhor, aquele fornecedor que você sugeriu que seria o melhor, ele pode tomar a decisão de comprar de outro fornecedor, tá? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então, aqui a gente tem o termo de abertura, os endereços e o orçamento, que a gente já falou. O orçamento, né, a EAP, a estrutura do nosso projeto, ela fica aqui, e aí você consegue ver os custos que você já teve. Aqui tem a porcentagem do custo de cada item. Quando a gente está num item que passou 100%, ele vai mostrar aqui como um ponto de exclamação. Se tiver 80%, vai ficar um vermelho, um amarelo, para chamar atenção mesmo. Olha, esse item está chegando no seu consumo máximo aí. Obviamente, você consegue extrapolar isso, né? Porque a realidade é que muitas vezes um item passa um pouco do valor, o outro item fica um pouco abaixo, né? Nem sempre é 100% cada item. Então, a gente consegue aqui, se necessário, ultrapassar o valor que foi orçado. A gente vai ter aqui como inserir um débito, né? Então, eu consigo vir aqui, colocar no que mão de obra direta, por exemplo, o seu José, colocar um documento que seja referência, ou uma nota fiscal que eu emiti para ele, um pedido de compra que esteja aqui, ou até mesmo uma proposta, qualquer número aqui, qualquer documento relacionado. Ou não preciso colocar nada, mas eu vou colocar aqui a data de quando foi feito o pagamento e o valor de quando foi feito o pagamento. Aqui em cima, vocês estão vendo aqui, ó, Pedra, PCC, são os pedidos de compras que foram emitidos via sistema. Eles também ficam aqui no seu controle de custos. Essa ideia de colocar aqui diretamente, né, inserir um débito direto sem passar pelo processo de compras da plataforma, é para aqueles custos que a gente tem, que não tem uma necessidade de fazer uma solicitação de orçamento, que não tem uma necessidade de fazer um mapa comparativo, de emitir um pedido de compra, que muitas vezes não é nem possível fazer isso, como, por exemplo, o custo de água, o custo da eletricidade, o custo da gasolina, aluguel, coisas desse tipo, que a gente não faz um processo de compra para a gente fazer
para a gente ter registrado, né? Então, a gente vem aqui e insere esse custo, esse débito no nosso projeto. E aí, ele já altera. Para a gente saber exatamente quais são os custos, quais são os itens que foram cobrados em cada item, a gente consegue emitir um relatório. Aqui no relatório, a gente pode emitir tanto da EAP inteira, ou por item da EAP, caso você queira ver um item específico. E a gente vai ter o relatório orçado realizado e o relatório analítico. O orçado realizado é basicamente o item, quanto orçou, quanto realizou. O analítico, ele já vai te trazer todas as informações de todos os pedidos de compra, de todos os insumos, de todos os documentos, quanto foi cada insumo e quais o saldo que você tem, né? Eu vou fazer aqui o download, para a gente dar uma olhada. Eu acho que... Deixa eu mudar aqui a compartilhação para a apresentação, para eu poder compartilhar a planilha. E aqui a gente tem um mapa analítico, um relatório analítico no Excel, que vai mostrar aqui, ó, todos os nossos custos, aqui, a data que eles foram feitos. E aqui a gente vai ter a participação de cada item, né? A gente sabe a importância disso, por exemplo, a gente sabe que quando a gente vê aqui, bate que 10% do nosso projeto é em projetos, a gente sabe que a gente tem que dar uma atenção, porque 10% de um projeto é um valor alto, né? Se a gente vê que é, por exemplo, 0,3%, não é uma coisa que a gente precisa dar tanta atenção quanto uma coisa que tem 10% de peso, de participação. Então, aqui a gente vai ter todos os nossos dados, todos os custos que foram gastos e qual o valor, a porcentagem gasto, se a gente tem algum saldo negativo. Então, aqui a gente vai ter um relatório bem completo e que a gente pode tomar decisões bem embasadas quando a gente fala de tomada de decisões de compras, né, e de financeiro. Tudo bem até aqui? Estou falando muito rápido? Está indo bem? Tudo bem. Tudo bem. O mais importante depois, como qualquer sistema, é você praticar em cima dele, né? Isso aqui, né? A gente vendo, a gente entende a sua ideia, mas a praticidade dele é feita a partir do momento que você utiliza, né? Qualquer sistema é isso, né? Sim, sim, com certeza. Só usando, né? Só usando para a gente pegar a mão, para a gente conseguir colocar em prática e usar, e trazer os benefícios mesmo, né? Que a gente propõe da plataforma. Se não usar, não tem como. Simples assim. E a gente vê, infelizmente, muita gente cadastra e não dá continuidade, né? É triste, é triste. Porque é uma ferramenta gratuita, é uma ferramenta completa e que precisa ser usada para trazer os benefícios. Só cadastrar não adianta, né? Tendo um cadastro de bons fornecedores, que vai ser, pelo que eu estou vendo, que vai ser importante, a partir do momento que você tiver um banco de dados bem interessante de fornecedores, você vai conseguir o objetivo, que é o atendimento com um orçamento mais, vamos dizer assim, mais real e mais econômico possível, né? Sim, sim. Eu vou mostrar para vocês aqui essa parte de pedir o orçamento, que é bem tranquila também. A gente tem aqui, então, uma solicitação de proposta. Opa. Uma solicitação de proposta aqui. Eu vou mostrar. Normalmente, os exemplos que eu faço são de gerenciamento de obras, porque eu não quero passar solicitações de propostas reais para fornecedores reais, né, quando eu estou fazendo um exemplo, né. Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter, ó, são 3 orçamentos que a gente pediu, e aí eles mandam, e a gente seleciona qual item, eu posso comprar um item de um fornecedor, o outro item de outro fornecedor. Então, aqui vai ter todos os fornecedores que a gente selecionou, que a gente pediu. A gente tem
classificação, se ele fez algum comentário, se ele não fez algum comentário. Por exemplo, aqui, se o fornecedor enviou algum anexo, tá aqui. Se ele fez algum comentário na proposta, ó, o valor do frete é o custo do deslocamento até a obra. Ele vai colocar aqui. Então, tudo que a gente precisa saber, ou a maior parte das coisas que a gente precisa saber para tomar uma decisão na hora de fazer uma compra, vão estar aqui. Aqui a gente tem os anexos que a gente enviou na hora que a gente fez a solicitação. Então, a gente tem várias informações já aqui no mapa comparativo, já de cara. É claro que muitos fornecedores enviam também uma proposta padrão do fornecedor, né? Então, normalmente fica aqui em anexo, é super interessante, é super importante olhar todos os documentos que o fornecedor passou, né, para a gente não ter erro, para a gente tomar uma decisão embasada em informações reais. Então, é interessante que a gente veja tudo antes de tomar uma decisão. Mas com o mapa comparativo, a gente já consegue ter um olhar mais abrangente, né, um olhar geral de como está a situação. O fornecedor, obviamente, ele pode declinar, né, não é porque a gente solicitou uma proposta que ele vai passar essa proposta, mas ele pode declinar também, e a gente encoraja o nosso fornecedor a sempre responder se ele vai mandar ou não ignorar, né? Então, a gente faz uma campanha aí para que eles respondam. E a gente também é possível que seja negociado esse valor, né? Você vai ter aqui as informações do seu fornecedor, e você pode ligar para ele, fazer uma negociação faz parte, né? Faz parte de qualquer compra, e ele pode fazer alteração em algum valor, e aí vai vir aqui o valor negociado, vai ter um histórico para o valor negociado, você consegue ver aqui quais foram os valores negociados, tá? Mas o fornecedor responder realmente é uma dificuldade que a gente tem, sabe? Aí ele pega, recebe, ou está no e-mail, ou no WhatsApp, e ele, tá, ele tem que estar sempre lembrando, é um gargalo isso aí. Né? Sim, na plataforma que o fornecedor tem acesso, a gente coloca lá as marquinhas, né, de quando está atrasado, quando está próximo da data de entregar o orçamento, né, e a gente monitora isso também, se o fornecedor não responde, para a gente poder ver, porque para a gente é importante que tenham fornecedores de qualidade aqui dentro, né, a gente não quer que esteja qualquer fornecedor. Então, a gente monitora se fornecedores que não respondem nenhuma proposta, a gente entra em contato para pressionar, para ver o que está acontecendo, se a pessoa não está tendo acesso, está tendo algum problema, né? E, assim, a gente tenta fazer que seja o mais prático possível para o fornecedor responder essa proposta. Por exemplo, se ele respondeu uma vez que o insumo X custa tanto, se ele receber uma proposta que o insumo X está ali, já vai estar aquele valor. Ele pode alterar, porque às vezes teve alguma alteração do custo, do valor daquele item, mas ele consegue alterar sempre que necessário. Mas essa praticidade de já vir o valor, eles puder só bater o olho ali para ver se está tudo bem e mandar, é uma coisa interessante, né? E, bom, eu vou voltar aqui, mostrar para vocês bem rapidinho. Uma solicitação de proposta, ela vai ter as informações que a gente precisa para que o fornecedor faça a proposta, sem ter que ficar ligando para a gente, sem ter que ficar mandando 1000 e-mails, tá? Mas para onde vai isso? Mas quem que é o fornecedor? Quem que é o cliente? Qual que é o CPF que vai fazer o faturamento? Então, a gente vai colocar aqui um título de processo de compra só para a organização, né? Input de gerenciamento. A gente coloca quando que o fornecedor precisa mandar a proposta, até quando. Se a gente vai querer frete ou não, e aqui vão ter os endereços que a gente cadastrou. E se a gente tem algum documento que a gente quer mandar aqui para o nosso fornecedor, já vai aparecer aqui, né? Então, a gente seleciona aqui o documento. Se a gente tiver se a gente tiver alguma observação sobre esse processo de compra que o fornecedor precisa saber, a gente já coloca aqui. Por exemplo, necessário visita técnica, ou qualquer especificação, qualquer coisa que a gente precise colocar aqui, a gente coloca nesse item. Existe um campo, na hora que a gente faz o cadastro do projeto, que é um campo para a gente colocar todas as informações que todos os fornecedores vão receber na hora do pedido de compra. Por exemplo, as informações do tipo, qual que é
o CNO da obra, qual que é o contato para entrega de materiais, se você recebe material somente até sexta-feira, até 3 horas da tarde, ou se você emissão de pedido de emissão de nota fiscal de serviço só pode ser feita até dia tal do mês, tem muitas empresas que trabalham desse jeito. Então, essas informações que são gerais para todos os pedidos de compra, a gente vai colocar naquele cadastro do projeto, que aí todo mundo recebe. E aqui são as informações para esse processo de compra. E agora a gente vai selecionar os insumos. A gente cadastrou na nosso banco de dados mais de 15 mil insumos. Então, quando a gente vem aqui em selecionar insumos, a gente vai ver que tem uma lista gigantesca aqui de insumos que são bem especificados, né? Por exemplo, a abraçadeira com norma, com uma referência de fornecedor, que é referência, né? Não é obrigatório. Então, aqui a gente vai ter vários insumos muito bem cadastrados, que a gente pode buscar eles aqui num filtro, por exemplo, materiais. Vamos por aqui nos básicos, cimento, cal. Então, aqui vai vir todos os caus e cimentos que estão cadastrados aqui. Eu selecionei, areia ensacada fina, é o que está mais próximo. Eu vou colocar aqui, mas eu preciso que seja sacos em vez de 20 quilos, que é a unidade aqui, sacos de 25 quilos, não sei. Alguma coisa do tipo. E a quantidade de material, e para quando que eu preciso desse material na minha obra. Né? Então, aqui eu vou colocar todos os materiais que eu preciso. E aí eu adiciono. Adicionei, eu vou tirar esses aqui, adicionei. Eu vou selecionar aqui, eu vou vincular na minha EAP. Em que item que esse item, né, que esse insumo vai ser consumido, né? Então, eu vou pôr aqui em fundações, e ele vai marcar aqui. Quando a gente vai fazer uma compra, principalmente, por exemplo, uma compra, sei lá, de concreto ou de aço, que são compras que têm um peso muito significativo no nosso projeto, a gente tende a juntar tudo para poder ter um poder de negociação maior. Quanto maior volume, mais poder de negociação a gente tem. Isso é óbvio. Mas para a gente manter a organização do nosso custo, é interessante que a gente divida esse custo por itens da EAP, né? Nem todo o aço vai para a fundação, nem todo o concreto vai para a superestrutura. Então, é interessante que aqui a gente pode colocar o mesmo item mais de uma vez e separar ele por itens da EAP. Então, ele vai ser alocado exatamente aonde ele vai ser usado. Isso é interessante para os dados lá no final, principalmente quando a gente terminar o nosso projeto, para a gente ter um sentimento de como que foi mesmo, se aquilo que eu planejei realmente foi aquilo que eu consumi. Para a gente saber, para o próximo projeto, se aqueles dados, se aquelas informações estavam ok. Durante o projeto, a gente sabe exatamente se a gente gastou aquilo que a gente planejou, e aí a gente consegue fazer alterações, caso necessário. Mas é muito interessante a gente conseguir ter índices reais das construções que a gente trabalha para planejamento de construções futuras. Isso é vital para a gente conseguir aprimorar os nossos processos, né? A gente ter conhecimento dos nossos indicadores, né? Então, aqui a gente vai selecionar os fornecedores, então eu venho aqui e adiciono os fornecedores que estão cadastrados, eu consigo dar uma olhada aqui nas informações desse fornecedor, seleciono ele, seleciono quantos fornecedores eu quiser aqui. Eu posso, o ideal aqui é filtre, né, a cidade, por exemplo, São Paulo. Aqui ele vai filtrar as cidades que o fornecedor atende, tá? Então, por exemplo, aqui, a Gradual Multisserviços, ela trabalha em São Bernardo do Campo, eu filtrei São Paulo, porque ela atende São Paulo também. Então, eu selecionei os fornecedores, eu posso enviar um convite aqui, e se eu enviar um convite para um fornecedor nesse momento, ele já vai ser convidado a participar dessa cotação.
ele já vai ter acesso para essa cotação já. Se eu convidar antes, aí ele vai aparecer já no sistema, mas se eu deixar para convidar nesse momento, ele já vai ter acesso a essa cotação. Selecionei o fornecedor, e aí eu vou gerar aqui minha solicitação de compras, né? Eu vou salvar aqui, para a gente mandar isso para fornecedores, né? E aí eu recebi essas informações, eu vou ter o meu mapa comparativo que eu mostrei para vocês, né? E quando tiver aprovado, eu mando para aprovação do cliente, e ele vai vir aqui para mim, como um pedido fechado. Eu consigo confirmar a entrega, quando o fornecedor fala para mim que está entregue, né? Eu consigo vir aqui, esse aqui já está atrasado. E o fornecedor ainda não deu ok. Ele vai colocar aqui a nota fiscal, então eu vou ter todo esse registro, eu tenho acesso a um pedido de compra, acho que vocês não estão vendo, porque eu acho que tá... Deixa eu só mudar aqui a compartilhação da tela, para vocês poderem ver a outra tela. Isso é um pedido de compra, é um documento, né? O pedido de compra, ele é um documento, ele é um contrato, né, entre o cliente e o fornecedor. Ele tem aqui, se você for fazer faturamento direto, né, se o cliente for fazer, o faturamento está aqui. Quem que é o cliente, né, normalmente o engenheiro, o arquiteto, e aqui os dados do fornecedor, né, e aqui dado de todos os pedidos, total, frete, entregas, por exemplo, aqui entregas, segunda a quinta até as 14 horas, procurar o Luiz Carlos para recebimento de material. Esses aqui são aquelas condições gerais que eu comentei anteriormente. Quem que aprovou e quem que imprimiu esse documento. A gente vai ter aqui relatórios, né, que eu consigo emitir dos pedidos, eu consigo emitir por fornecedor, por pedido de compra, por status, se está no prazo, se está concluído, se está parcial. Eu consigo colocar aqui também início de entrega, final de entrega, por exemplo, as entregas previstas para a semana que vem, eu venho aqui, faço um filtro, então vai aparecer para mim dos pedidos de compra que eu tenho, quais são as entregas previstas para a semana que vem, quais foram emitidos na semana passada, quais foram emitidos no mês passado. Então, aqui a gente consegue fazer vários filtros e vai gerar um Excel que eu faço o download, né? E é interessante. Acho que vocês não estão vendo o que eu estou mostrando, gente. Calma aí. Deixa eu mostrar de novo. Aqui, aqui a gente tem o pedido de compra, né? O relatório de pedido de compra. Então, aqui a gente consegue fazer vários filtros para fazer esse download, né? Esse relatório com essas informações que eu mencionei agora há pouco. A gente vai ter também aqui os insumos utilizados, fornecedores. Isso aqui é tudo importante que a gente tenha, por exemplo, eu fiz um projeto e eu vou fazer um projeto similar àquele. Então, aqui eu tenho todos os insumos que eu usei naquele projeto anterior. Eu tenho valor, eu tenho quantidade de valor acumulado de forma simples, de forma rápida. Então, eu consigo achar aqui rapidamente quais foram os insumos que eu utilizei naquele projeto, quais foram os fornecedores que eu trabalhei naquele projeto. Então, é tudo muito bem organizado para a gente poder ter informações concretas para a gente planejar o nosso próximo projeto. Isso, para a gente, é muito importante trazer essas informações, né? De forma simples, de forma concreta, né? Então, isso é muito importante para a gente. Aqui a gente vai ter também uma biblioteca, que são alguns catálogos de fornecedores, quando a gente está tendo uma dificuldade aí em fazer uma especificação de um material, alguma coisa assim. Então, por exemplo, eu preciso de artefatos de concreto. Então, aqui a gente tem, um fornecedor colocou o cadastro dele, o catálogo dele. Esses catálogos aqui, a gente coloca, né? A gente, plataforma, coloca. Não pode, se você quiser colocar, você pode mandar para a gente e a gente vai analisar e colocar aqui esses catálogos, né? Para a gente poder cadastrar no lugar certo e trazer essas informações. A ideia é trazer o máximo de informações possíveis para que os gestores de projeto consigam tomar decisões bem embasadas. E aqui a gente tem os currículos de pessoas que
se estão precisando, né? Pode ser, por exemplo, engenheiro mecânico, aqui a gente tem engenheiros, projetistas, pintor. Então, aqui a gente também tem um LinkedIn aqui, né? Mas para a ideia de currículos, tá bom? E a gente vai ter aqui na nossa caixa de entrada as mensagens de alerta, né? Por exemplo, eu cheguei a 100% de um valor de um item, por exemplo, aqui do aço, de planejado na EAP. Eu tenho um pedido de compra aprovado, né? Então, sempre que eu tiver uma nova movimentação aqui dentro da caixa, da plataforma, vem aqui para a caixa de entrada, né? Que eu tenho as lidas e as não lidas. A plataforma tem muitos detalhes, né? Mas, assim, falando, eu não quero ocupar muito tempo de vocês, né? A ideia era fazer uma explicação por cima, porque realmente, como o Eduardo mencionou, a gente tem que colocar a mão na massa, começar a fazer, para sentir como é que é, e aí a gente está aqui disponível lá no grupo. Pode, se quiser, me mandar uma mensagem no particular também. Se quiser cadastrar um projeto junto, a gente cadastra também. A gente está super aberto. E a gente pede aí, de novo, novamente, a colaboração de vocês, né, de divulgar a plataforma, de cadastrar fornecedores, para a gente poder ter realmente uma plataforma de valor, né, que tenha bastante informação lá dentro. Quando a gente tiver tudo isso rodando com bastante movimentação, vocês conseguem imaginar o tanto de informações que a gente vai ter, por exemplo, de custo real de insumos, né? Quanto foi feitas as vendas. Então, para você fazer um orçamento lá para frente, vai ter muita informação aqui dentro. Isso é muito interessante. Vocês ficaram com alguma dúvida?